Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, o Salmo 138. Nós começarmos nosso culto de adoração ao nosso Deus. Hoje é 1º de novembro. Quase no finalzinho do ano, né? 2020. Ano abençoado. Para nós foi muito abençoado, amém? Nós confiamos no Senhor. Glória a Deus. Salmo 138 fala assim, primeiro versículo. Salmo de Davi. Rendei-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Amém? Então esse versículo. Rendei-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Aonde? Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Amém? Você é daquele que exalta a Deus, e pode ser na frente de quem estiver, você tem vergonha. Aqui fala, o salmista Davi falando, né? Render-te-ei graças, Senhor, diante dos poderosos, né? E Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai no reino dos céus. Amém? E ele fala assim também: mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar, eu confessarei. Aquele que me honrar, eu honrarei. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Né? Então nós que estamos aqui como servos do Senhor, todo o tempo, em todo lugar, onde estiver, onde nós pisarmos, é para nós honrarmos o Senhor, seja perto de quem for, os mais poderosos, porque a pessoa se acha poderosa diante de você, né? Mas nós sabemos que poderoso é o nosso Deus, né? O mais importante para nós é honrarmos o Senhor, é confessar que Jesus é o nosso Senhor. Aí sim, nós diante do todo-poderoso nosso Deus. Agora as pessoas, nós somos todos iguais, somos falhos, pecadores, né? Miseráveis, pecadores e falhos. Todos nós somos assim. Mas a graça de Deus é maior que todas as coisas. Amém? A graça dele está sobre nós. Amém? E graça para nós é aquilo que, quando a gente fala de graça, nós estamos falando que nós ganhamos aquilo que nós não merecemos. Nós recebemos algo que nós não merecemos. Nós ganhamos algo que nós não merecemos. Então isso é graça. Isso chama graça. Nós ganhamos, recebemos, né? E o que nós temos recebido da parte do Senhor é muitas coisas, né? Ninguém de nós aqui dá para contar as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós nesse ano de 2020. Apesar dessa pandemia aí, para nós não faltou nada, porque o Senhor é conosco. Ele tem nos abençoado. Em todo momento da nossa vida deste ano, nós temos só que agradecer e louvar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. E nós adoramos o Senhor neste 1º domingo de novembro. Primeiro dia e 1º domingo. Vamos adorar o Senhor, porque só Ele diz. Feche teus olhos, vamos orar. Meu Deus, obrigado, Senhor.
O Senhor é o nosso Deus, o único Senhor, o único Deus, Pai. Nós queremos te honrar, Pai, onde estivermos. Nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, agradecer o Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, Pai. Nós não podemos contar, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós ou para nós, Pai. São incontáveis as bênçãos. Por isso nós queremos te adorar nesta noite, prestar nosso culto a Ti, Pai, de louvor e gratidão a Ti, Pai, por tudo bem que o Senhor tem nos feito, Pai. Abra a janela do céu sobre nós, recebe, Pai, nosso culto, nosso louvor, nossa adoração a Ti, como aroma suave, Pai, vindo diante do Teu trono, Pai. Nós queremos te adorar no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor. Queria mais uma noite te convidar para louvar o Senhor com muita alegria, amém? Louve Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma. É o melhor que a gente pode fazer nessa noite, todos os dias. É apresentar ao Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, amém? Sua glória foi tua loucura, e o seu sangue derramou grande amor. Naquela dia, toda você pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus manda. Príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, 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 obrigado, Jesus, 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 Jesus. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus manda. Príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, Glória a Deus, tudo que o Senhor fez é bom, é maravilhoso. Louve ao Senhor. Mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, está sem fome, se amor, a sorte e a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou,
fome. Esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância em fome, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Estou sem fome, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água nos céus, ele disse haja linda natureza. Ele fez o solo e as estrelas. Ele disse nada em boiando, ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar. Vai me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Mas o sem cor, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Aleluia, dá para bem forte o nome do Senhor. Te agradecendo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória para o Santo. Não estás assentado no trono, e ao poder seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos Pega a proposta bem forte, declarei tudo o Senhor essa noite. o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Deus ressuscitou, Ele venceu pra sempre e pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus. Glória a Deus, ele faça sentar. Paz, Senhor querido. Deus esteja realmente falando com você nessa noite. Uma noite especial, porque estamos na casa do Senhor. Você que está em casa, né? Chamei teu filho, tua família para estar nessa hora, tá adorando esse Deus e ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Aí do teu lugar, queria que você fechasse seus olhos, para que pudéssemos estar orando a esse Deus que tem cuidado da tua vida. Não sei como você passou o teu dia hoje, mas certamente Deus sabe como você passou. Não sei qual necessidade que você precisa que o Senhor opere na tua vida nessa noite, mas o Senhor sabe aquilo que Ele precisa operar na tua vida nessa noite. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa para te adorar, para te dizer, ó Deus, que Tu és nosso Senhor, nosso amor maior. Nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos, ó Deus, que somos dependentes de Ti e entendemos esse tão grande amor que é sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, que Tu possas nessa noite, Pai, estar derramando na vida de cada um, entrando nos lares, ó Deus, trazendo paz, trazendo unidade, trazendo a presença do Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, tenha total liberdade em falar aos nossos corações, em ministrar nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, porque estamos aqui na Tua casa, em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém, querido? Abre Malaquias 3, versículo 7, versículo 6 em diante. Uma palavra conhecida para você, né? Que você tem aí na tua casa a Bíblia, que é palavra, que é regra de vida para nós, que entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 6 em diante. Fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de
Jacó não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós vos dizeis: em que haveis de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrirdes a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Uma palavra tão séria para as nossas vidas. De repente nós nos deparamos, com situações das nossas vidas e não entendemos muito bem o que está acontecendo. Mas, querido, a palavra do Senhor fala assim, que não cai uma folha, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E aqui o Senhor está falando assim sobre o princípio, porque começa o primeiro versículo 6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. A palavra do Senhor, se você começar lá de Gênesis e vir lendo toda a palavra do Senhor, você vai achar ali tudo que você necessita para entender a tua vida. E tudo na palavra do Senhor, ela é regra para nós, ela é estatuto para nós seguirmos, é direção para vocês seguir. Desde lá de Gênesis, desde a criação. E a palavra de Deus, ela tem princípio. Aqui o Senhor está falando com o seu povo. Que eles estavam deixando de ser abençoados, porque eles estavam roubando ao Senhor. Dias, estava essa seca aí, parou a chuva, uns dias. E eu comecei a ouvir muitos comentários, de pessoas que plantam, soja, que plantam algumas coisas, todos desesperados, porque se não chover esse ano vai vir uma grande crise, porque a agricultura depende da chuva. E as pessoas começaram a ficar meio com medo da situação, do que podia acontecer. Eu achei até interessante, das pessoas estarem tão já ansiosos, porque não estava chovendo. E aí, de repente veio a chuva, de repente aí as pessoas começam a plantar. E talvez Deus querendo ensinar o homem a dependência de Deus. Se ele fechar a torneira do céu, ninguém vai plantar nada. E aí a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, Deus fala isso com o seu povo. Eles deixaram aquela hora de ser abençoados porque eles não estavam obedecendo a palavra de Deus. As ovelhas e as coisas começaram a acontecer tudo errado porque eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. E isso é sério para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina a ser dizimistas. E nós temos que ser dizimistas na casa do Senhor. Nós não temos que querer explicar, sou dizimista por isso, por aquilo outro. Mas aqui a palavra do Senhor está te dando um princípio para que você seja abençoado. Agora mesmo a irmã Helene estava contando o testemunho dela, quando a irmã Helene perdi ela. Orando, contando que ela faz muito tempo está tentando se aposentar, e que ela fez um propósito com Deus: Senhor, eu vou ficar fiel no meu dízimo. E Deus honrou essa semana, ela aposentou em plena pandemia, e todo mundo sabe que está a coisa mais difícil de acontecer isso, com a honra do Senhor. Porque ela provou, e o que aconteceu? O que fala a palavra do Senhor? Provai e vede se eu não abrirei as janelas dos céus. Amém? Isso é para quem crê. Isso é para quem acredita na palavra do Senhor. Isso é para quem leva como regra de vida a palavra do Senhor. Que esse seja um testemunho vivo para a tua vida, querido. Porque Deus
tem prazer em honrar, porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Queria convidar você a colocar de pé, a pegar esse envelope. Se você não é dizimista, querido, comece a avaliar a sua vida, comece a propor no teu coração a ser fiel no teu dízimo. Querido, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Você tem que aprender a dar passo de fé na tua vida. É em tempo de crise que Deus opera. Eu sei que a coisa mais difícil, outro dia uma pessoa ainda estava comentando, nem tem jeito de mexer muito agora esses dias com os papéis de aposentadoria. E aí de repente a irmã recebe a bênção de Deus, porque ela fez um propósito com o Senhor e o Senhor cumpriu a palavra dele. Porque Deus, Ele honra a palavra dele. Não esqueça disso. Deus honra a palavra dele. Amém? Se você precisa de um milagre do Senhor, comece a buscar na palavra do Senhor ensinamento. Deus, que jeito eu tenho que agir nessa situação? Às vezes, muitas vezes, nós tomamos nossos posicionamentos e aí as coisas começam a dar errado porque eu não fui lá e busquei direção de Deus. Busque direção de Deus. Busque direção do Senhor. Você que está em casa, querido, consagre o teu dízimo, a tua oferta. Abre aí a tua boca e fala: Senhor, eu quero te honrar com meu dízimo como uma oferta. Se você não é dizimista, comece a ser. Se você não tem vindo na casa do Senhor, querido, comece a vir, querido. Você que vai no grupo de risco, quantas vezes você não deixa de ir no supermercado, não deixa de ir no banco, não deixa de ir num monte de lugar, mas na hora do culto, não vou, porque agora tem pandemia. Querido, pense bem nisso. Pense bem nisso. Você é abençoado de Deus. Você serve de Deus. É na casa do Senhor que você vai encontrar respostas para a tua vida. Amém? Ô Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos e te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor honra a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu essa bênção para a irmã Irene. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra, Senhor. E nessa hora, Pai, nós entregamos nosso dízimo e oferta. E te pedimos, ó Deus, que prende o devorador, mediador, e abre as janelas do céu, Senhor. Derrama a bênção e medida sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por cada experiência que nós temos tido com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não demora, o Senhor não tarda, mas o teu tempo é certo, é certeiro. E nós te louvamos por isso e nós te glorificamos. Abre a tua boca, querido, você que está aqui na casa do Senhor, você veio aqui para adorar esse Deus. Comece a glorificar o Senhor, fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado saúde para o trabalho. Obrigado porque tu és fiel, porque o Senhor é um Deus que honra, um Deus que anda, nos fortalece, porque o Senhor é um Deus que anda conosco todos os dias. Amém, querido? Abre a tua boca. Você serve do Deus Altíssimo, e Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Você não pode andar prostrado, desanimado, mas você tem a força, que a alegria do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Brilhar
E muitos não conseguem entender por que será que algumas pessoas têm fé e outras não. E a palavra de Deus dá uma explicação muito boa. Fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite, consagre o teu coração, consagre os teus ouvidos, a tua mente, para que Deus possa falar com você. Eu tenho certeza que Deus já está falando com você, você que está aqui na igreja, você que está na tua casa. Consagre a tua vida ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Mais um domingo, ó Deus, chegou. E mais um domingo nós estamos aqui reunidos na tua casa. Muito obrigado por esse grande privilégio, Pai. Por essa grande honra, Pai, de adentrar as portas da tua casa, Pai. De poder ouvir uma palavra do Senhor, ó Deus. Quão precioso é, ó Deus, ouvir uma palavra do Senhor, ó Pai. É muito mais precioso, ó Deus, do que grandes riquezas, ó Deus, do que o ouro, do que pedras preciosas. E nessa hora eu ponho a minha vida, cada vida aqui no teu altar, aqueles que estão em casa também ouvindo, ó Deus, essa palavra, esse culto, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, nós precisamos e carecemos de Ti. Sem o Senhor nada temos, nada somos, nada podemos, ó Pai. Nos ajuda, nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Pode se sentar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Tem uma palavra tão especial aqui. E eu queria compartilhar com os irmãos. Terça-feira nós temos reunião de oração no monte. Você pode, participe, meu irmão. Está sendo uma bênção. Tem bastante pessoas participando conosco e tem sido uma grande bênção. Domingo que vem nós temos ceia do Senhor. Passou tão rápido, né? O mês passou assim, né? E agora nós já estamos há uma semana de participarmos da ceia novamente. Então, se prepare, vai ser à noite, domingo, às
às 7 horas da noite, estaremos aqui participando da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ainda com a Bíblia em mãos, queria que você voltasse um pouquinho aí, algumas páginas da tua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 7 até o 9. Romanos capítulo 8, versículo 7 ao 9 diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção nesse versículo tão chave para nós entendermos uma grande verdade, uma grande realidade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, meu irmão? Esse comecinho de texto aqui que nós acabamos de ler, do versículo 7 ao 9, tem uma palavrinha aqui que muitas pessoas não conseguem entender, né? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que significa pendor da carne? O que será que essa palavrinha, pendor da carne? E é tão fácil entender, porque pendor da carne é uma tendência do ser humano, uma tendência da carne. Então aqui, se você quiser ler essa passagem aqui de uma forma mais simplificada para nós entendermos melhor, porque a tendência da carne dá para onde? Para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém, meu irmão? Se eu for perguntar aqui nessa noite, quantas pessoas aqui, ou então para todos que ouvem também pela internet essa mensagem, quantos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e têm a certeza da salvação eterna? Todos esses que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, já têm os seus nomes escritos no livro da vida. Olha só, meu irmão, tudo que nós estamos falando aqui hoje, que nós falamos em todos os cultos aqui na igreja, são coisas espirituais. O pastor Luiz Carlos começou a abertura aqui falando coisas espirituais. Depois nós cantamos louvores aqui também que falam de coisas espirituais. E agora nós continuamos essa mensagem falando do quê? De coisas espirituais, né? Se fosse para nós falarmos de coisas simplesmente materiais, talvez não existisse tanta necessidade, né, da igreja, né? Porque na igreja nós temos que falar coisas espirituais. Durante toda a semana nós ouvimos e falamos e participamos de coisas que são particulares desse mundo, né? Teu trabalho, por exemplo, teus estudos, tanta coisa que você faz, apesar do crente verdadeiro, né, ele ter uma vida de comunhão com Deus, tudo se torna espiritual na sua vida. Mas quando nós falamos de coisas desse mundo, são coisas desse mundo. E quando nós falamos das coisas espirituais, são as coisas do céu, são as coisas celestiais, são as coisas espirituais, né? Então essa passagem, como em toda a Bíblia, está falando de algo muito espiritual, mas muito espiritual. Aqui está falando então que a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer,
a nossa tendência humana, carnal, está relacionada com as coisas só desse mundo. E é por isso mesmo que muitas vezes quando nós vamos pregar o Evangelho, né, muitas vezes eu converso com o pastor Luiz Carlos, e ele vai pregar o Evangelho ali para os seus amigos na avenida, no comércio, onde quer que ele está, né? E sempre o pastor Luiz Carlos se conta, né? Que as pessoas muitas vezes não aceitam e começam até, né, falar blasfêmias, coisas, né, que desagradam a Deus. Por quê? Porque o homem natural, o homem carnal, ele não tem ouvido para escutar as coisas espirituais. O homem carnal, ele também não tem boca para se comunicar com Deus, né, de uma forma espiritual. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem a respeito de oração, de clamor a Deus, né, e o pastor que estava falando, ele estava falando de algo tão profundo, né, que quando nós oramos, nós temos que realmente exercer a nossa fé, sabedores que Deus é amor, que Deus cuida de nós, que Deus é o nosso Pai Celeste, e que Ele tem prazer em nos abençoar. E isto é exatamente fé. Quando você consegue entender que Deus realmente é o teu Pai, que Ele é aquele que te ama com amor eterno, que tem cuidado sobre a tua vida. E todas essas coisas, meu irmão, são coisas espirituais, que o homem carnal, o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Por mais que ele se esforça, muitas vezes ele não consegue entender. Mas eu dou glória a Deus, meu irmão, porque você já é um homem espiritual, você já é uma mulher espiritual, e porque Deus já tem falado profundamente no teu coração, amém, meu irmão? E também você tem falado com Deus, e Deus tem te ouvido, porque você tem uma fé verdadeira para chegar até o trono de Deus. E a palavra de Deus fala assim, que sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus. Olha só que interessante, meu. Que coisa mais interessante. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas, pastor Descartes, não se importam com as suas vidas espirituais, importa com tudo, com o trabalho, né? Com tudo, mas não se importam com as suas vidas espirituais, e por isso mesmo não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé legítima, não enche, né, o seu coração, o seu interior de fé, de coisas espirituais. Então, esse texto está falando de uma forma tão clara, porque o pendor, a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha só que notícia maravilhosa para mim e para você, meu irmão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que clareza tão profunda para as nossas vidas, né, que traz tanto discernimento para nós. E eu estava falando agora há pouco, quando você aceitou Jesus Cristo na tua vida através da fé, a primeira coisa que aconteceu na tua vida, o que foi? O Espírito Santo de Deus começou a habitar na tua vida, trazendo discernimento espiritual, te convencendo, te dando direção, te dando visão, para você poder enxergar o que é espiritual, te dando audição. Sabe, meu irmão, uma das coisas mais maravilhosas dessa vida tão passageira que nós temos aqui na terra, é poder ouvir a voz de Deus. E a minha pergunta nessa noite é: você tem ouvido a voz de Deus? Tomara que sim. Tomara que de alguma forma, de alguma maneira, sempre Deus esteja falando no teu coração, principalmente quando você faz uso da palavra de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia e parece que estão lendo um livro de história, e realmente a Bíblia é também um livro de história, mas só que não é só isso. A palavra de Deus realmente é viva e eficaz, é a palavra de Deus, e através da palavra de Deus você vai ter conhecimento e entendimento para todas as coisas na tua vida, amém, meu irmão? Quer ver? Algo tão fundamental na vida de um ser humano, de um casal, de uma família,
é educar filhos. Essa semana eu estava falando sobre isso, sobre educar filhos, como que é importante educar teus filhos. E a palavra de Deus fala assim, para nós ensinarmos nossos filhos, né, como eles se devem andar, e mais tarde eles não se desviarão, né? Então, meu irmão, a palavra de Deus tem também. Tem direção para as nossas vidas, tem entendimento para a nossa vida, para nós podermos educar nossos filhos na presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém ou amém? Amém. Então, esse versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queria voltar agora em 2 Coríntios. Tem um outro texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Volte a tua Bíblia no nosso texto, no nosso texto principal, e passa apenas uma página para frente. Você vai ver aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo que eu sempre estou citando aqui. É um versículo que fala muito ao meu coração. E fala assim, ó: e assim, olha que forte esse versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém, meu irmão? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E tem mais. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É tão tremenda essa palavra, meu irmão, porque nos dá realmente um discernimento para as nossas vidas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que significa isso? Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, ele se torna realmente uma nova pessoa, com novos pensamentos, com novas atitudes, uma nova visão das coisas e uma nova audição das coisas. Quem está dando glória a Deus aí, meu irmão? Amém? É verdade, meu querido. Pode olhar para a tua vida. Se você realmente já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero te informar, talvez mais uma vez, talvez pela 100ª vez, não sei. Se você realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu irmão, a palavra de Deus fala assim que pelos frutos o conhecereis. Não vai existir nunca, jamais, uma pessoa que fala assim: pastor, eu já aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenho a certeza da minha salvação eterna, mas, contudo, todavia, porém, ela continuou sendo a mesma pessoa, o mesmo gênio, né? Os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Não, meu irmão. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. E agora tem novas coisas na nossa vida. Sabe uma coisa, meu querido? A vida cristã, pelo contrário do que muitas pessoas pensam, a vida cristã não é simplesmente uma religião. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vida cristã é muito mais do que uma religião. Vida cristã é uma comunhão com Deus, a tal ponto que você começa a viver aqui na terra os propósitos de Deus. Amém? Amém. Começa a viver aqui na terra aquilo que está no coração de Deus. E eu te pergunto nessa noite: será que está no coração de Deus que você tenha uma família totalmente desestruturada? Que pai não entende o filho não entende o pai, tem contenda, tem briga, tem confusão? De forma nenhuma, meu irmão. Ah, pastor, então na tua casa, na tua família, no céu, não tem nada de ruim acontecendo. Tem sim, meu irmão. Tem sim. A palavra de Deus fala assim: no mundo tereis aflições, mas continue, fala, mas tende com ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, meu irmão? Amém. Vem as tempestades para o ímpio e vem também a tempestade para o servo de Deus. Só que uma grande diferença. Preguei esse mês, fiz um casamento esse mês e estava falando exatamente sobre isso. A grande diferença é aquele que tem a sua casa fundamentada e edificada sobre a rocha.
E aquele que construiu a sua casa em cima da areia, ele é considerado como ímpio, como uma pessoa que não tem Deus no seu coração. E aí vem a tempestade para as duas casas, uma grande diferença. Aquele que construiu na rocha, vieram os ventos soprar, deram com ímpio naquela casa, e ela continuou firme. Ao contrário daquela que foi edificada sobre a areia, que veio a tempestade também, deu com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então, está aí uma diferença muito grande. Muito grande. Em 2 Coríntios, capítulo 2, nós lemos aqui, volta aí outra vez na tua Bíblia, no capítulo 2, versículo 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe o que significa triunfo? Quem pode me dizer? Triunfo significa uma grande vitória. Uma vitória já é bom demais. Quando a gente alcança uma vitória em qualquer área da nossa vida, seja ela na área familiar, profissional, qualquer área da nossa vida, sempre nós estamos em lutas, e quando nós conseguimos uma vitória, você dá uns pulos de alegria, quer falar para os teus amigos: olha, eu tive uma vitória sobre essa área da minha vida. Mas aqui a palavra de Deus está falando triunfo, que é uma grande vitória. E aqui o que está dizendo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Volto a falar novamente. A vida do verdadeiro cristão não é um mar de rosas, longe disso, muito longe disso. Só que nós temos que entender as coisas espirituais. Porque se nós quisermos continuar, querer entender a Bíblia e as coisas de Deus de uma forma histórica, de uma forma simplesmente humana e física, nós nunca vamos chegar ao conhecimento daquilo que realmente é espiritual, daquilo que é de Deus na nossa vida. E muitas pessoas confundem. E eu gosto sempre de lembrar que quando Jesus foi condenado, quando ele foi entregue ali por Judas, e os policiais ali, os guardas levaram Jesus preso, e as pessoas começaram a pensar de uma forma tão negativa, e começaram a pensar assim: agora é o final de tudo, Jesus nos ensinou tantas coisas, Jesus fez tantos milagres, ressuscitou mortos, mas agora é o fim de tudo, acabou, não tem jeito mais. E aí as pessoas viram Jesus sendo levado pelos guardas, e depois Jesus foi açoitado, depois Jesus teve que carregar a cruz até no lugar da sua crucificação, depois Jesus foi crucificado, e as pessoas pensaram: não valeu a pena. Você sabia que existem muitos crentes que estão pensando assim nesse exato momento? Estão pensando assim: nossa, não valeu a pena aceitar Jesus, porque olha só a minha vida, estou passando por tantas aflições, tantas dificuldades, tantas angústias. Olha só, será que adiantou eu ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador? E aí Jesus foi carregando aquela cruz, e depois chegou ali, na onde que ele foi crucificado, colocaram naquela cruz, pregaram ele, as mãos, os pés, veio um guarda, feriu Jesus do lado. Jesus chegou ao extremo do sofrimento, onde ele falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha só, das outras vezes que Jesus orou e clamou e fez milagres, ele simplesmente ordenou ao servo que ele visse, não perguntou se era da vontade do Pai, não. Mas naquele sofrimento horrível que Jesus passou, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E acabou que Jesus morreu. E muitas pessoas se entristeceram, muitas pessoas ficaram totalmente perdidas. Só que eles tinham esquecido que o próprio Jesus tinha avisado eles.
que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando uma multidão chegou perto de Jesus, os religiosos também chegaram perto de Jesus e falaram assim para Jesus: nos dê um sinal que você realmente é Deus. Você já conviveu com esse tipo de pessoa que fala assim: eu quero um sinal que realmente Deus é Deus, eu quero um sinal da tua fé. E assim foram os religiosos à frente de Jesus e falou: então se você está falando que você é Deus, nos dê um sinal. E Jesus falou para ele: nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Com isso Jesus falou que como Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, assim também Jesus passou 3 dias na morte. Mas só que no terceiro dia, o que aconteceu? Jesus venceu a morte. A morte não pôde segurar Jesus. Ao terceiro dia, como diria o profeta Isaías e outros profetas falaram a respeito disso, no terceiro dia Jesus ressuscitou. Olha só, meu irmão, que interessante. E muitas vezes nós estamos passando uma aflição e parece que essa aflição não vai passar. E eu sempre gosto de relacionar essa passagem da ressurreição de Jesus no terceiro dia, que muitas vezes é assim na nossa vida. Existe um período na nossa vida que parece que nós não estamos vendo nada está acontecendo. Certamente os discípulos viram que a pedra estava no mesmo lugar e Jesus estava lá morto, mas só que ao terceiro dia Jesus venceu a morte. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Existe um tempo, 3 dias pode representar qualquer quantidade de tempo na nossa vida. Talvez 3 semanas, talvez 3 meses, talvez 3 anos, não sei. De repente você está clamando a Deus para a conversão de algum ente querido teu e talvez isso não está acontecendo. Mas ao terceiro dia, lembre-se, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém, meu irmão? Então fica firme com Jesus, não perca a tua fé, meu irmão. Mas que, ao contrário, que as lutas e as dificuldades e até mesmo as indagações que você vive possa contribuir para o teu amadurecimento espiritual. Versículo 16 diz assim: para com este cheiro de morte, para quê? Quem está acompanhando a Bíblia aí, fala comigo. Com este cheiro de morte, para a morte, para com aquele aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? No versículo 15: porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também naqueles que se perdem. Olha só, meu irmão, que palavra edificante, que palavra tão tremenda para nós. Aqui está falando que eu e você somos o quê? O bom perfume de Cristo, amém? Vamos dizer bem alto isso? Eu sou o bom perfume de Cristo. É isso que nós somos, meu irmão. Independente se você sabe disso ou não, independente que você lembre disso ou não, mas saiba você, aonde quer que você estiver, você é o bom perfume de Cristo, amém, meu irmão? Você é o bom perfume de Cristo. Onde quer que você chegue, talvez você chega numa loja, talvez você chegue no teu trabalho, onde quer que você esteja, e de repente o que acontece? A hora que você chega em determinado lugar, que você está em determinado lugar, existe um aroma. Diga comigo nessa noite: existe um aroma. Amém, meu irmão? É o bom perfume de Cristo. Isso é inconfundível, principalmente no mundo espiritual, meu. É inconfundível. Os demônios sentem esse cheiro. Onde você estiver, você que é servo de Deus, você que é ungido de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, você tem esse perfume. Aonde você chegar, você vai exalar esse cheiro. Amém? Essas plantas aqui são de verdade? A orquídea tem cheiro? Não tem cheiro? Que pena, só um pouquinho de cheiro. Mas olha que beleza de flor. Vamos
imaginar que essas flores aqui tem muito cheiro. E a hora que você começa a chegar perto dela, nossa, que cheiro gostoso. Amém, meu irmão? Então esse é você. E as pessoas vão sentir o cheiro. Que cheiro que é esse, meu irmão? São as tuas palavras. A palavra do crente, do verdadeiro cristão, são palavras maravilhosas, meu irmão, que trazem vida. Nunca você vai ver um verdadeiro cristão profanando alguma coisa, xingando alguma coisa, falando que aquela coisa é desgraçada, que aquela coisa não vai para frente, que não vale nada, de maneira nenhuma. O cristão sempre tem uma palavra profética de vida, de esperança, de fé. Amém ou amém? Amém, meu irmão? E nas pessoas vai provocar um aroma, eles vão sentir esse aroma. Mas por que aqui fala que em algumas pessoas aroma de vida para a vida? Que história que é essa? A história, meu irmão, é que aqueles que querem a proximidade com Deus, aqueles que querem Deus, você vai ser um grande instrumento de Deus. E o perfume que existe na tua vida, o perfume espiritual, vai provocar sede e fome nas pessoas, e as pessoas vão ser abençoadas através da tua presença, do teu amor. Mas infelizmente existem pessoas que vão contestar, não vão querer Jesus, não vão querer a presença de Deus. E infelizmente esse mesmo perfume que você tem vai ser para a morte, infelizmente. Mas glória a Deus, meu irmão, que na minha e na tua vida, algum dia, em algum lugar, você pode sentir essa fragrância em alguma pessoa, e isso vem abençoar a tua vida. Amém ou amém? Eu que nasci num lar evangélico, os meus pais trouxeram sobre mim esse cheiro de salvação, cheiro da presença de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. E hoje eu sou um pastor. Amém, meu irmão? E da mesma forma, você que tem filhos, lembre-se disso. Os teus filhos vão ser abençoados pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém ou amém? Eu creio mesmo nisso, meu irmão. Creio nisso. Nós temos um grande legado na nossa vida. Quando nós somos um verdadeiro cristão, não um cristão fajuto, não um cristão morno ou frio, sei lá, mas um cristão verdadeiro, que tem um exemplo verdadeiro, sempre, sempre vai haver um bom perfume na tua vida, que vai influenciar muitos. Amém, meu irmão? Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Queria que você fechasse os teus olhos. Como eu disse aqui, triunfo significa grande vitória. E eu quero te perguntar nessa noite. Você não precisa me responder, mas eu quero te perguntar: quem aqui nessa noite precisa de uma grande vitória? Então, meu irmão, eu quero te dizer que o grande triunfo, ou melhor, o triunfo que significa grande vitória, é sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Quero te lembrar nessa noite que você não é derrotado, tá bom, meu irmão? Entenda isso. Você não é derrotado, pelo contrário. Você participa do exército vitorioso de Deus. Mesmo que você passe grandes lutas, grandes guerras, grandes desafios, eu quero te lembrar disso, que você participa de uma grande vitória. A tua vida é uma grande vitória. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas eu quero te lembrar nessa noite que você tem essa unção na tua vida, do triunfo de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos nessa noite. Talvez você esteja em uma situação mesmo de luta esses dias, eu não sei. Eu quero te lembrar
que você pode confiar em Deus. Eu quero te lembrar que Deus é por nós. Ele é por nós. Ele não é contra nós. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Paulo fala também que as coisas desse mundo, nada desse mundo pode ser maior que o nosso Deus. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do passado, nem do porvir, nada é maior que o nosso grandioso Deus. Ó Deus maravilhoso, coloca a minha vida, cada vida aqui na tua santa presença, Pai. Ó Deus, se houver aqui entre nós alguém necessitado, ó Deus, de uma vitória, ou talvez de uma grande vitória, Pai, de um triunfo, ó Deus, libera nessa noite a tua graça, libera a tua bênção, libera o teu poder, ó Pai. Tua palavra fala assim que o teu poder, ele vem sobre nós, nas nossas fraquezas. E quanto mais, muitas vezes, nos sentimos fracos, maior é a tua força na nossa vida. Ó Deus, nos abençoe. Estamos, ó Deus, no primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, e nós precisamos do Senhor, carecemos do Senhor. Queremos declarar mais ainda, Senhor Deus, que sem o Senhor nada temos e nada somos e nada podemos, mas com o Senhor tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. Eu coloco aqui, ó Deus, cada família representada. Traz, ó Deus, o teu mover, a tua unção. Traz, ó Deus, o teu grande amor sobre cada um. Que, ó Deus, aquele que está me ouvindo pela internet possa entender que o teu amor é sobre todos, ó Pai. O Senhor não faz distinção de nenhuma pessoa, mas o Senhor ama todos indistintamente. Nos abençoa, Pai, ser conosco, nos ajuda, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá visão espiritual, nos dá discernimento, ó Pai. Muitas vezes nós nem sabemos orar, ó Deus, mas o teu Espírito nos ensina a orar como convém. Nos abençoe, ó Pai, e seremos abençoados. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe demais. Uma semana super abençoada na presença de Deus. Amém.